Para todos os amados irmãos, sou o pastor Luiz Posidônio, pastor da Igreja Vida Eterna, e agora essa é mais uma gravação de uma ministração sobre o tema verdadeiros adoradores, ministrado pela pastora Gilmar Santana, conhecida como pastora Gil Santana, uma gravação transmitida ao vivo pelo WhatsApp, grupo Irmãos Iven, na data de 5/7/2020. Uma mensagem muito boa, maravilhosa, creio que Deus irá falar ao seu coração, ok? Pastor Luiz Posidônio, e vamos lá, a mensagem da palavra de Deus, com nossa pastora Gil Santana. Vamos lá então? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Boa tarde, tarde de adoração, tarde de louvor, tarde de bênção, que o nosso Deus assim reservou para nós, e nós temos assim motivo de nos alegrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Senhor, eu entro na tua presença, Senhor, neste momento, nessa tarde. Que o Senhor assim possa conduzir, Senhor, a palavra, o culto, toda adoração, Pai, dado a Ti. Que o Senhor vá, Pai, em nome de Jesus, à nossa frente. Porque nada temos, meu Senhor. O que temos vem do alto, vem de cima, vem do Pai das luzes. E assim, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu entro na tua presença, Senhor. Certo, meu Pai, que tudo o Senhor já operou, tudo o Senhor assim já manifestou. Tem um hino que eu vou estar assim louvando nessa abertura da palavra, que diz assim: quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar na tua presença, aleluias. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluias. Maravilhoso é, amada igreja, contemplar esse Deus Todo-Poderoso, entrar na presença dele e adorá-lo na beleza da tua santidade. Eu saúdo a todos os amados, eu assim externo a minha alegria de poder estar assim compartilhando mais uma vez com esse povo santo, esse povo eleito de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João 4:23, que é o tema dessa ministração, que é um tema assim muito maravilhoso, porque quando fala-se de adorar a Deus, é muito profundo. E esse texto ele fala, né, de um Deus que procura os verdadeiros adoradores. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a leitura no capítulo 4 de João 19, para eu fazer assim uma explanação para chegar onde Deus assim permitir. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Isso é em João capítulo 4, a partir do verso 19. Amém. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde importa adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
verdade. Porque o Pai busca tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que o adore em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aleluias. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Amém, amados? Amém. Então observe que aqui nesse texto de João, a mulher samaritana, ela tem um encontro casual com Cristo. Porque ela vai ali naquela hora nona buscar água no poço. É um horário onde ela assim, pode assim, se apresentar, pode chegar, porque lá atrás, naquela época, havia toda uma discriminação. Não era bem uma discriminação, é que havia a separação das pessoas que eram corretas e as que não andavam de uma maneira decente ou de uma maneira correta. E ela era uma mulher que tinha uma postura errante, uma postura que as outras mulheres da cidade não poderiam estar com ela misturada. E o texto assim afirma que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário que passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade em Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, deu ao seu filho José. Então Jesus, ele precisava passar por Samaria. Mas quando Jesus passa, tudo acontece de bom. Jesus, ele nunca esteve em vão em lugar nenhum, porque onde ele se fazia presente, manifestava-se a virtude do Espírito de Deus. E não foi diferente com aquela mulher. Ao encontrar aquela mulher ali no poço, Jesus teve um diálogo com ela, e esse diálogo levou aquela mulher a um processo de libertação, de ela nasceu de novo. E se tornou o quê? Uma adoradora. Porque todos nascidos de novo se tornam um adorador. Todos nascidos de novo, eu e você, outrora, andávamos totalmente desagarrado da presença do nosso Deus, desinstituído. Mas fomos alcançados pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gerou em nós vida, amados, abundante. E a vida abundante gerada do Senhor para nós nos fez o que somos hoje, adorador. Somos adorador e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa tarde em que o Senhor nos reúne, nessa Assembleia Santa, para adorar e fazermos uma reflexão, porque é cada um de nós que vamos fazer a reflexão. Se somos verdadeiramente o adorador que o Senhor está buscando nessa tarde. Porque se Ele busca, porque é difícil de encontrar. Se Ele afirma que tem aqueles que adoram em espírito e em verdade, é porque existe muitos que não adoram em espírito e em verdade. Talvez até fale do nome dele. Talvez até esteja congregando, esteja até dentro do santuário. Mas ainda não está na condição de adorador. Será que temos uma condição específica para sermos adorador e adorar a Deus em espírito e verdade? Eu penso que sim. Porque, amados, quando o adorador adora em espírito e verdade, primeiro ele obedece os princípios de Deus, o estatuto de Deus. Ele entra em concordância com essa vontade soberana. E entrar em concordância com essa vontade soberana, ele já se torna um adorador. E o adorador é aquele que desce, que se humilha, que busca. Uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção é a passagem da filha de Jairo. Quando Jairo ele se aproxima do Senhor Jesus,
Ele já se aproxima adorando. Ele não se aproxima pedindo. Ele desce, ele se humilha e adora a Deus. Nessa tarde, o Senhor está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas adore simplesmente pelo fato dele ser Deus, dele ser soberano, dele ser o Senhor, dele ser o Criador, dele ser o Eterno. Simplesmente por esse motivo. Porque nós vamos entrar na presença do Senhor adorando, porque essa adoração é uma troca. Eu vou adorar a Deus porque eu busco a cura, eu vou adorar a Deus porque eu busco finança, eu vou adorar a Deus porque eu quero viver algo diferenciado. Não. Simplesmente você é um adorador pelo fato de você ter nascido de novo e pelo fato da palavra de Deus adentrar no meu e nos vossos corações e fazer morada. E essa palavra e esse princípio gerar em nós um estilo de vida, um novo modelo de vida. Um modelo e um estilo de vida que agrada a Deus, porque adorar é, acima de tudo, agradar a Deus. Então, nessa tarde, o Senhor te convida, amados, a estar no centro da vontade dEle, agradando a Ele. Agradando a Ele com os sinais que manifestam-se de um novo nascimento. Agradando ao Senhor, suportando as adversidades da vida, sem negar, sem murmurar, mas se colocando em todo tempo em meditar a sua palavra e se esforçar e esperar também o cumprimento dessa palavra em vossas vidas. Porque não é do nosso jeito, não é como nós queremos. Amém? Então o Senhor ele busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E que esse adorador seja eu e esse adorador seja você. E aí Jesus, né, voltando para Samaria, ele entra em Samaria e se encontra com essa mulher, conhece essa mulher do poço de Jacó. E ali nasce uma adoradora. Ela sai da condição de pecadora para adoradora. Ela sai da condição de rejeitada, agora para ser uma mulher transformada por esse encontro, por essa oportunidade gerada de Deus. Amém, queridos? E assim prosseguimos na palavra do Senhor. O que é um adorador? Às vezes as pessoas, elas relacionam a adoração somente o ato de cantar, de louvar. Tem pessoas que cantam, tem pessoas que louvam. Será que tem diferença? A questão de cantar e de louvar? Muita diferença. Qualquer um pode cantar. Qualquer um pode pegar um desses louvores que estão na mídia, interpretar e louvar e cantar. Pode ser um cantor famoso, um cantor conhecido, aplaudido por multidões. Mas será que verdadeiramente ele está louvando? Claro que não. Porque, em primeiro lugar, o louvor vem do temor a Deus. O louvor vem do nascer de novo. O louvor vem estar em concordância com aquilo que Deus é santo, poderoso, glorioso. E nós temos que reconhecer a soberania, o senhorio de Cristo. Nós temos que estar dentro desses padrões para abrir os nossos lábios em adoração e verdadeiramente fruir pelo Espírito Santo de Deus, que todos que é nascido de novo habitam o Espírito Santo de Deus e somos templo do Espírito. E como templo do Espírito, abrimos a nossa boca e adoramos ao Senhor. Então tem essa parte de adorar o Senhor com louvores, com harpas. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. E quando nós entramos na presença de Deus e adoramos também com a nossa vida. Porque você temos que ter um estilo de vida que agrade a Deus. Quando eu obedeço ao meu pastor, obedeço
o estatuto de Deus, os princípios de Deus, a organização da qual eu estou participando, né? A igreja é uma instituição. E essa instituição existe alguns regulamentos para atuar, para desenvolver a obra segundo o que o seu assento é chamado sacerdote. O sacerdote, ele é um adorador que leva todos os seus membros e todos aqueles que estão ali sendo conduzidos, sendo orientados por ele, a ser um adorador. Igual como o levita que louva, ele não abre a boca para cantar, ele abre para louvar. E ele chama essas pessoas à presença de Deus. É uma das características do levita, levar o povo à adoração a Deus, esquecer os problemas, esquecer o dia difícil que passou e agora ser um adorador. Ser um adorador mesmo no dia do choro, mesmo no dia em que você não esteve bem, mas você reconhece que Deus é Deus, e o próprio Deus, ele fala na tua palavra, né? Ele, na sua palavra em Romanos, ele afirma que ele nos chama a ser galardoador, né? Galardoador. Ele é galardoador. Mas aqueles que adoram, basta eu e você adorar para o Senhor já nos presentear com bênçãos espirituais, com bênçãos, porque tudo vem primeiro na parte espiritual. No reino de Deus não vem o material primeiro, vem o espiritual. O material é o acréscimo dessa promessa. Então, vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Vamos entrar na presença dele, certo? Que ele não falha, nunca falhou. E nós temos algumas passagens na Bíblia. Tem a mulher, né, do alabastro, aquela que derramou todo o perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. E ao ter essa atitude de fé, essa atitude de amor, alguns a criticaram. Nós encontramos essa passagem em Mateus 26. Jesus é ungido em Betânia. Nós encontramos essa passagem em Lucas 7:36, verso 5. Encontramos em Marcos 14, em João 12. E aquela mulher, ela se aproximou de Jesus e derramou todo o perfume. E aqueles que conheciam aquela fragrância se escandalizaram, porque era um perfume muito caro. E alguns fizeram observação: por que não vende esse perfume, desperdiçou e dá para os pobres? Entendeu? Mas naquele momento aquela mulher foi dirigida, mesmo ela sendo uma mulher pecadora, mesmo ela sendo uma mulher fora dos padrões de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Deus, ele naquele momento separou ela para aquele ato. E o Jesus, ele reconheceu, a ponto de afirmar que ele estava sendo preparado para a crucificação. Ele estava sendo preparado. E aquele ato daquela mulher representava esse momento, o que ia realmente se suceder. Entendeu, amados? Então, existem pessoas que elas, às vezes, estão a criticar a minha e a sua adoração. Ah, mas fulano não sai da igreja, não para de ler a Bíblia, não para de orar, hora de dia, hora de noite. Isso é uma atitude de adoração? Sim. Como aquela mulher de Betânia que derramou tudo o que ela tinha. Ela sim entregou ao Senhor Jesus. Porque toda a honra, toda a glória é dado ao único digno de louvor e adoração. Mas tem também a mulher que adorou ao Senhor com seus cabelos. E ela era também vista como uma mulher o que? Pecadora. Esse foi o adjetivo dado a ela. E ela entra e adora ao Senhor, e de novo Jesus é observado. E eles criticam a atitude de Jesus de ter recebido aquela mulher. Eles criticam. E Jesus, assim, porque ele prescruta, ele conhece o profundo e o escondido, percebeu a crítica.
percebeu a crítica e assim fez a observação. E o próprio Jesus disse assim: não me deste óculos, e esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e esta ungiu-me com os pés e com um gueto. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Entendeu, amados? Então aquela atitude de adoração daquela mulher era uma atitude de arrependimento. Quer dizer que uma pessoa que não anda em arrependimento, não se arrepende dos seus pecados, não pode ser um adorador. Para eu e você ser adorador, nós saímos da condição de pecador e nos tornamos filho de Deus, e agora somos adorador. Então existe um povo que não está nessa condição de adorador, porque se continua na condição de pecador, continua fazendo as obras dos príncipes das trevas, não está no agrado de Deus, não está na vontade de Deus. Mas aquela mulher, com a atitude que ela teve de arrependimento, ela sai da condição de pecado e se torna uma adoradora, porque ela se curva, ela desce, ela se humilha, e ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ela reconhece que só Ele poderia modificar toda aquela condição de vida que outrora ela tinha. Porque a partir do momento que ela entra e se torna uma adoradora, ela já não está mais na condição de pecadora. Porque os pecados dela foi o quê? Perdoado. Oriri malabari canchuri malamas neveri machuri canchuri malabá. Nós estávamos falando de duas mulheres rejeitadas, duas mulheres em pecado, duas mulheres que não aguentou saber que Jesus estava presente, e ela, mesmo na condição ainda de pecadora, ela se aproximou e sentiu o desejo de adorar. Existem pessoas que estão em pecado, mas quando eu e você que é adorador chega, a presença de Deus em nós, como adorador, leva aquelas pessoas que estão em condição de pecado, se redimir, sair daquela condição e também se tornar um adorador, nascer de novo. Porque todos que é nascido de novo, ao meu entender, é adorador. Porque você já não está mais fazendo a vontade do príncipe das trevas, você já não está mais andando segundo os seus deleites, mas agora você medita de dia e de noite na palavra do Deus vivo, para assim estar no agrado de Deus e ter um estilo de vida. O Senhor me chama nessa tarde a ter um estilo de vida como adorador, adorando ao Senhor, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades, mesmo em situações diversas que eu e você talvez não compreenda, não entenda, mas o Senhor está me conduzindo, está te conduzindo a ser um adorador. E a passagem de Davi, que ele jejua, ele busca a presença de Deus, mas quando a morte do filho de Davi está em 2 Samuel 12, do 14 ao 31, relata, o fato que o filho de Davi veio a óbito. Deus assim permitiu, até mesmo para se tratar com Davi, mas Davi ele nunca mudou a sua posição de adorador, mesmo naqueles dias difíceis, mesmo em situação quando ele assim fugia de Saul, que o perseguia, mesmo quando ele pecou com Betseba, porque esse filho nasce de um fruto de um pecado, e a criança morre. E Davi ele busca a Deus porque ele sabe que Deus é Deus, Deus tem poder para ressuscitar, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para operar tudo e todas as coisas no céu, na terra, em tudo que há. E ele tinha essa intimidade com Deus. Então ele busca a Deus, mas o filho dele não renasce, não sai da condição de morte.
realmente houve o óbito. E Davi, então, ele compreendeu e ele levantou, que ele não precisava mais continuar jejuando, nem chorando. Agora ele vai, ele toma seu banho, ele agora vai se alimentar, vai se fortificar e continuar adorando. Continuar na presença. Não é porque veio uma situação ruim, negativa, que agora eu vou abandonar Deus. A pandemia está aí, não passa, eu já orei tanto. Não vou mais para a igreja, não. Não vou ouvir culto, não. Isso não é atitude de adorador. Porque o adorador, ele reconhece a soberania de Deus. O adorador aceita o agir, a operação e os desígnios do Senhor. Amém, amados? Então, nós temos que fazer uma reflexão e observar esse texto do qual eu citei, para que são adorações diferenciadas. Quem era Davi? Davi era ungido de Deus, separado. Mas Davi o quê? Pecou e muito. Mas ainda assim, o Senhor recebeu a sua adoração. Ainda assim, o Senhor se reconciliou com Davi nos seus arrependimentos. Isso é um ato de adoração? É. Porque quando eu me arrependo, eu deixo o pecado e continuo na posição de adorador. Mas o Senhor busca, Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Será que essa pessoa que Deus está procurando, ela é perfeita? Não, amados, não é. Porque eu citei a vocês aqui 3 situações, 2 mulheres e Davi. E todas as 2 eram pecadoras. E quando elas se aproximaram, aqueles que estavam ali, os fariseus, porque fariseu ele é apontador. Fariseu não muda de vida, mas aponta. E ali o que eles apontaram aquela mulher como uma mulher suja, pecadora. E que Jesus não poderia deixar ela se aproximar. E Jesus, ele se sentiu regozijado com a presença daquela mulher, porque aquela mulher, ela chegou, ela se humilhou, com os cabelos, lavou os pés do Senhor com um gueto que ela levou. E aqueles que diziam que estavam recebendo ao Senhor Jesus em honra, não agradou a Jesus, tanto que ele faz uma ressalva na própria palavra. Ele diz assim: vocês me receberam, era um ato, uma prática daquela época, beijar no rosto, uma saudação que era dada de boas-vindas à visita que chegasse. E Jesus era uma visita ilustre, mas eles não o receberam assim. E também era da época ungir, né? A palavra ungir tem a ver com você passar um cosmético no seu corpo, se perfumar. E naquela época lá lavava-se as mãos como uma atitude de humilhação, e vinha da rua, né? Que a pessoa que vinha da rua, e aí vinha com aquelas bacias própria para aquela lavagem de mão ou lavagem dos pés, perfumado. E eles não fizeram nada disso. E aí Jesus disse assim: mas essa mulher, ela entra com lágrimas, rega os meus pés e com o cabelo seca. Ele dizendo que ela, mesmo sendo pecadora, teve uma atitude de reconhecimento à pessoa dele, mais que eles. Entendeu? Então significa que tem pessoas em nosso meio que está na igreja, mas nem sempre é um adorador. Nem sempre verdadeiramente oferta ao Senhor ou vive uma vida de agrado a Deus. Que nessa tarde eu e você possamos assim nos examinar e buscar no Senhor agradá-lo a Ele, na beleza da santidade dEle. Agradar o Senhor como uma mulher de Betânia, adorar o Senhor como a mulher que ela pegou tudo que tinha e eles ficaram escandalizados, porque ela era uma mulher pobre, mas ela tinha aquele perfume caríssimo na mão.
E quando ela assim derrama aquele perfume, oh glórias, aleluia, chego a sentir o cheiro do perfume. E ela assim, ela entrega, derrama sobre Jesus o que ela tinha de melhor. O que nós temos de melhor temos que entregar para o nosso Senhor. O que nós temos de melhor nessa tarde, nós entramos na presença dele e adoramos a ele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. E assim ela fez aquela entrega. E aqueles que estavam próximos, nem sempre os que estão próximos são os verdadeiros adoradores. Você vê a palavra, coisa tremenda. Porque quem foi adoradora? Foi a mulher desconcertada. As duas mulheres desconcertadas. Foi no momento de dor que Davi adorou ao Senhor. E assim ele se humilha e ele aceita aquele momento de perda. Há momentos que eu e você temos perdas. Tem pessoas que perderam o seu ente querido nessa pandemia. Teve pessoas que perderam, não porque foi a pandemia, mas porque veio alguma situação e a morte levou. E aí vai rejeitar Deus, vai blasfemar, vai continuar adorando, porque o Senhor nessa tarde procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então tem vários tipos de ação e de posturas que nos levam a ser um adorador. Eu e você devemos ter um momento de devocionar ao nosso Deus, o nosso tempo. Lendo a palavra, meditando na palavra, orando. É também uma atitude de adoração, amar o nosso próximo, praticar o ato de caridade. A Bíblia fala da mulher virtuosa, em Provérbios 31, a partir do verso 10. E fala de uma mulher que, em meio a ela ser dona de casa, ela era uma adoradora. Em meio a ela ser uma mulher empreendedora, porque ela era uma mulher que ela tinha recursos para comprar sua própria vinha. Mas ela era uma mulher também que praticava a caridade, o amor ao próximo. Com o que ela conquistava, com o que ela tinha. Tem pessoas que buscam só para si e esquece de fazer a vontade de Deus e está na prática dos princípios de Deus. Outro ato de adoração, orar pelo nosso próximo. Nós não podemos viver dentro de um padrão egocêntrico, egoísta, dentro de um padrão que é assim, trazido para nós, da visão aí fora do mundo, onde cada um cuida dos seus interesses, cuida da sua vida, cuida das suas conquistas, não está nem aí para ninguém. Mas nós temos um Deus que habita em nós através da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, a Trindade. Aleluia. São três pessoas distintas. A terceira é o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. E o Consolador habita em nós, somos templo do Espírito. E como templo do Espírito, vivemos para agradar a Deus. Como templo do Espírito, nós não podemos estar em uma condição de ser falso adorador. Porque aquele que está lá fora no mundo, eu vejo assim, entendo assim, é um falso adorador. Por quê? Ele diz que faz a boa obra, que dá esmola, que ajuda com obra social. Tem uma passagem também que me chama muita atenção. A passagem da viúva pobre. Havia homens de alto poder aquisitivo levando oferta de milhões e deitando ali no ofertório.
Mas a mulher veio só com 3 moedas. Ei, que coisa gloriosa. E foram essas 3 moedas que mais agradou ao Senhor. Ela deu tudo que ela tinha. Deus não vê como os homens veem. Deus não vê como as pessoas olham e vê o outro pelo valor capitalista. Não. Ele vê pela atitude de reverência, de conduta, de postura, de amor. E aquela mulher teve uma atitude de amor. E aqueles estavam dando o que sobrava. Ainda que fosse milhões, como nós temos visto nessa pandemia, algumas empresas assim estão ofertando tantos milhões, a gente nem sabe se é verdade, mas é o que eles estão anunciando. E por quê? Porque é o que sobra. E aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. E ficou sem nada. Ela só tinha 3 moedas. E Deus, ele sondou. Ela não deu só porque era pouco, ou porque era algo inferior. Mas ela amou. E ela desejou no seu coração ter uma atitude de adoradora. E ela lança tudo que tem. O Senhor espera nessa tarde que nós, cada um de nós, venhamos ter uma atitude de adorador, que adore em espírito e em verdade. Porque Deus, ele opera na verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma. Não por hipocrisia, não para se exibir. Porque tem pessoas que às vezes quer dar uma oferta, não leva nem no altar, leva diretamente na mão do homem. Para dizer, eu dei 1.000, eu dei 2.000. Mas Deus talvez até rejeitou aquela oferta. E aquele que veio e deu só 3 de 10, foi o que deu mais, porque deu tudo, deu com amor, deu com verdade, deu com sacrifício, deu com a convicção de estar servindo e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Porque isso é que nós temos que entender. Eu tenho que buscar me purificar. Em Salmo 51, verso 7, diz assim: purifica-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Amém? E assim, amém, eu e você nos tornaremos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque aquelas mulheres que eu citei, elas não voltaram mais para a mesma condição de prostituta, de pecadora. Porque ninguém encontra Jesus e continua o mesmo. Um encontro com Jesus gera um novo nascimento, gera transformação, gera uma postura de discernimento, de entender que o Senhor é Deus. Porque Davi, ele teve essa postura. Ele poderia o que? Blasfemar? Para Deus, ele podia ressuscitar o meu filho, ele poderia fazer algum tipo de observação, porque eu pequei, é fruto do pecado, e aí Deus matou, Deus levou. Não, ele ficou ali contrito nele mesmo, diante do Senhor. Ele assim coloca a sua alma. Quando fala em alma, falamos de consciência. Nós temos que ter consciência. Amém? Amém. Ter consciência e com a nossa consciência adorar o Senhor. Corpo, alma e espírito. Aleluias. E com a alma, através da nossa consciência, adorar a Deus com entendimento. Porque se alguém está bêbado, se alguém está drogado, não pode estar na condição de adorador, porque não está tendo entendimento do que está a acontecer. Mas aquele que está totalmente livre, ele entra na presença do Senhor e com sua alma, com seu corpo e com seu espírito, adora o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Porque eu tenho que saber por que eu estou adorando e quem eu estou adorando. Por quê? Porque existe adoração que não é para Deus. Tem gente adorando homens que são famosos, homens que são poderosos, e o indivíduo ali ele começa a adorar
achando que vai conquistar ou quer conquistar alguma coisa para agradar aquele homem. Há pessoas adorando deuses. Esses são os adoradores que o Senhor procura? Não. Porque ele está lá adorando Deus, se curvando diante de pau, de pedra e adorando. E crendo que o pau e a pedra é o Deus dele. Mas eu e você somos adoradores nesta tarde, que nos prostramos diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que está pronto a nos abençoar e se alegra com a nossa postura de adorador. Mas adorar também está na prática do serviço da casa do Senhor. Quando você vai lá, você lava um banheiro, você cuida, você sacode a poeira, lava as cadeiras, cuida da casa do Senhor. É um ato de adoração. É um ato de adoração. Você está pregando, você está meditando, você está assim se enchendo da presença do Senhor. É um ato de adoração, porque é uma atitude que agrada a Deus. Quando aquela mulher ela entra com um gueto, desce, se humilha e lava os pés do Senhor, ela agradou a Deus. Oh, aleluia! E quando a outra mulher de Betânia ela vem com aquele perfume caro e derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre Jesus, ela teve um ato de adoradora. E se teve um ato de adoradora, não vai voltar mais às práticas que desagradam a Deus. Amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade, que Deus assim possa abençoar todos, que eu e você, nessa tarde, venhamos ser adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Boa foi essa palavra, né, irmãos? E digna de toda aceitação. Se você gostou dessa palavra, se não é ainda inscrito no canal, inscreva-se no meu canal, adicione o sino para receber novas mensagens, novas notificações de mensagens, louvor. Dá um joinha e compartilha. Deus te abençoe. Canal Veja de Tudo, retém o que é bom. Pastor Luiz Posidônio. Shalom Adonai.